Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou gravada em mim como uma cicatriz. Você cansa a gente. Não foi dito com raiva, foi dito com cansaço, e isso doeu muito mais. Sabe aquele tipo de dor que não grita, que não explode, que simplesmente assenta no peito e fica lá, quietinha, por semanas? Foi exatamente isso. Não chorei na hora. Fiquei parado, processando, e por muito tempo eu tentei entender o que havia de errado comigo, por que eu cansava as pessoas, por que o meu amor pesava. Hoje eu entendo, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Hoje eu quero falar sobre amor, mas não aquele amor bonito que aparece nos filmes, nas músicas, nos posts motivacionais de domingo de manhã. Quero falar do amor que sufoca, do amor que aperta, do amor que, sem querer, destrói exatamente o que tenta proteger. E vou te mostrar o que o Tao tem a dizer sobre isso, porque a sabedoria mais antiga do mundo já sabia o que a psicologia moderna levou décadas para provar. E quando essas duas coisas se encontram, algo dentro da gente começa a fazer sentido de um jeito que nenhum conselho rápido consegue alcançar. Então fica comigo, porque esse episódio pode mudar a forma como você ama e talvez a forma como você se relaciona com tudo e com todos ao seu redor. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta. Pensa em alguém que você ama. Pode ser sua parceira, seu parceiro, um filho, um amigo próximo, um familiar, alguém com quem você tem um vínculo real. Agora me responde honestamente, só para você mesmo. Você ama essa pessoa ou você precisa dessa pessoa? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E a maioria de nós nunca parou para fazer essa distinção. Amar é dar espaço. Precisar é ocupar espaço. Amar é querer o bem do outro, mesmo que isso signifique abrir mão do que você quer. Precisar é querer que o outro fique do jeito que você precisa, no lugar que você definiu, com a frequência que te conforta. E ninguém faz isso por maldade. Ninguém acorda de manhã e decide: vou sufocar as pessoas que eu amo hoje. Não é assim que funciona. Isso vem de um lugar muito mais profundo. Vem de uma ferida que a maioria de nós carrega desde a infância e nunca teve nome. Existe um padrão silencioso que aparece em quase todo relacionamento que sofre. Não importa se é um casal, uma amizade ou uma relação entre pai e filho, eu chamo de padrão do aperto invisível. Ele começa com uma sensação de que algo está escorregando, a que o outro está um pouco mais distante, que a energia mudou, que aquela conexão que você tanto valoriza está de alguma forma diminuindo. E aí vem a primeira pergunta que nunca é feita em voz alta: ele ainda me quer? Ela vai ficar? Estou perdendo esse vínculo? Essa pergunta não precisa ser verbalizada. Ela aparece como um aperto no estômago, como uma inquietação que você não sabe nomear, como uma necessidade de checar o celular mais vezes do que deveria. E quando essa dúvida aparece, o instinto é sempre o mesmo: fazer mais, ligar mais, mandar mais mensagens, estar mais presente, criar mais situações de conexão, fazer mais gestos, mais demonstrações, mais sacrifícios, compensar com ação o que você não consegue controlar com palavras. O problema é que esse esforço não vem do amor, vem do medo, e amar a partir do medo não é amar. É controlar. Mesmo que a intenção seja genuína, mesmo que você sinta que está fazendo isso por amor, o mecanismo por baixo é o controle, é a tentativa de eliminar a incerteza, de garantir que o outro não vai embora, de segurar o que no fundo você sabe que não pode ser segurado. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você aperta, mais o outro quer espaço. Quanto mais você faz, mais o outro se afasta. Quanto mais você tenta garantir o amor, mais ele parece escorrer entre os dedos. O Tao Te Ching, no capítulo 76, diz algo que parece simples, mas atravessa tudo. O que é rígido se quebra, o que é flexível permanece.
Pensa numa árvore durante uma tempestade. A árvore que tem galhos rígidos, que não dobra, que resiste com toda a força, essa árvore parte ao meio. Já a árvore que deixa o vento mover seus galhos, que oscila, a que parece fraca, mas não é, essa fica de pé. O amor rígido é assim. O amor que exige, que controla, que não tolera incerteza, que precisa de confirmação constante. Esse amor se quebra, não porque era fraco, mas porque era duro demais para sobreviver ao que a vida inevitavelmente traz. E a água? O tal volta à imagem da água repetidas vezes, porque a água é o símbolo perfeito do que significa ser forte sem ser rígido. A água não briga com a pedra, ela contorna, espera e um dia atravessa, não com força bruta, com paciência, com presença, com a sabedoria de encontrar sempre o caminho mais aberto. Isso não significa amar menos, significa apertar menos. Há uma diferença enorme entre estar presente e estar agarrado, entre ser íntimo e ser invasivo, entre amar e depender. Eu já fui essa pessoa. E eu preciso ser honesto sobre isso porque acho que a honestidade é o único caminho real aqui. Eu já fui o tipo de pessoa que, quando sentia distância em um relacionamento, minha reação automática era me aproximar mais. Mais atenção, mais mensagens, mais esforço, mais presença. Tinha uma relação específica que eu me lembro muito bem. Sempre que eu sentia que a pessoa estava um pouco mais quieta, um pouco mais dentro do mundo dela, eu entrava em modo de alerta, começava a criar situações, a fazer perguntas, a tentar reconectar de um jeito que, olhando de fora, claramente não deixava espaço nenhum para o outro respirar. Eu achava que estava lutando pelo relacionamento, que estava sendo dedicado, que estava mostrando o quanto me importava, mas na verdade eu estava lutando contra a incerteza, e isso não tinha nada a ver com o outro. Ah, tinha tudo a ver comigo, com o meu medo, com a minha incapacidade de tolerar o não saber, e o outro sentia isso. Mesmo que nunca tivesse dito em palavras, o corpo do outro sentia o peso daquilo. E o que o corpo faz quando sente peso? Recua, busca leveza, busca espaço. Então eu me aproximava mais, e o outro se afastava mais, eu me aproximava mais ainda, e o outro fechava mais. Foi só quando eu entendi o mecanismo que algo mudou de verdade. Soltar não é abandonar. Soltar é confiar que o vínculo se sustenta sem que você fique o tempo todo segurando. O capítulo 8 do Tao Te Ching compara a bondade suprema à água. A água beneficia todas as coisas sem competir com nenhuma. Pensa nisso aplicado ao amor. A água não persegue o rio, não negocia com a pedra, não exige reciprocidade do campo que rega. Ela simplesmente flui para onde há espaço. E aí está o ponto central de tudo que estamos falando hoje. Para onde há espaço. Quando você força um relacionamento, está tentando empurrar água morro acima, está usando energia enorme para fazer algo ir contra a sua própria natureza, e a água por natureza não sobe. Ela encontra o caminho mais aberto, o caminho de menor resistência. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. O Tao chama isso de Wu Wei, que é frequentemente traduzido como não ação, mas que na verdade significa algo mais preciso, significa agir em harmonia com a natureza das coisas, sem forçar, sem empurrar, sem tentar controlar o que não pode ser controlado. No amor, Wu Wei é a capacidade de estar completamente presente sem precisar que o outro seja de um jeito específico. É a liberdade de amar sem agenda, de cuidar sem cobrar, de dar sem contabilizar, e, paradoxalmente, é exatamente esse tipo de amor que cria os vínculos mais profundos e mais duradouros, porque o outro sente que pode ser quem é, sem performance, sem medo de decepcionar, sem precisar corresponder a uma expectativa que nunca foi negociada. Deixa eu te apresentar 3 personagens. 3 padrões de comportamento que aparecem repetidamente em relacionamentos que sofrem.
Você provavelmente vai reconhecer um deles, talvez mais de um. O primeiro é o que eu chamo de guardião. O guardião ama com intensidade genuína, mas o jeito como ele expressa esse amor é através da proteção excessiva. Quer saber onde o outro está, quer entender cada decisão. Fica desconfortável quando o outro faz escolhas sem consultá-lo, não porque seja controlador por natureza, mas porque no fundo acredita que se não estiver de olho, algo vai dar errado. O guardião aprendeu na infância que amor é vigilância, que cuidar é monitorar, e carrega esse aprendizado para todos os relacionamentos da vida adulta. O segundo padrão é o doador compulsivo. O doador dá constantemente. Tempo, energia, atenção, ajuda. Sempre disponível, sempre presente, sempre colocando o outro em primeiro lugar. E parece bonito de fora, parece generoso. Mas se você olhar de perto, vai perceber que o doador não consegue parar de dar. Não porque tem abundância demais, mas porque parar de dar gera ansiedade. Porque o papel do doador é o que justifica a sua presença na relação. Se ele para de ser útil, de que serve estar ali? O doador não aprendeu que pode ser amado simplesmente por existir? Aprendeu que precisa merecer o amor através do que faz? O terceiro padrão é o ansioso relacional. O ansioso precisa de confirmação constante. Não só de vez em quando, todo mundo precisa disso, mas de forma sistemática, repetitiva, quase ritualística. Precisa que o outro diga que está bem, que vai ficar, que ainda ama, que nada mudou. E quando essa confirmação não vem, o ansioso começa a criar narrativas, a interpretar silêncios, a ler subentendidos em mensagens curtas, a transformar um emoji a menos em uma declaração de desinteresse. O ansioso não vive o presente do relacionamento, ele vive no futuro imaginado, aquele futuro onde tudo deu errado, onde foi abandonado, onde não foi suficiente. Todos esses três padrões têm uma raiz comum: o medo de não ser amável, a crença, muitas vezes inconsciente, de que se o outro te conhecer de verdade, vai embora. E o tal não te pede para fingir que esse medo não existe. O tal te pede para não deixar que esse medo seja o piloto automático da sua vida afetiva. Existe uma cena que muita gente conhece, mas poucos param para analisar com profundidade. Você chega em casa depois de um dia pesado, trabalho difícil, trânsito, aquela sensação de que você deu tudo que tinha e ainda assim não foi suficiente. Você entra em casa querendo talvez um pouco de acolhimento, um sorriso, um "como foi seu dia?". A pessoa que você ama está quieta, distante, no mundo dela. Não te olha com aquele olhar. Não pergunta como você está. Responde em monossílabos. O medo diz: algo está errado. Ela está brava comigo. Ele não está feliz. Eu fiz alguma coisa. Preciso descobrir o quê. Preciso resolver isso agora. E aí você começa. Pergunta se está tudo bem. A pessoa diz que sim. Você não acredita? Pergunta de novo de outro jeito. A pessoa fica um pouco mais fechada. Você interpreta esse fechamento como confirmação de que havia um problema. Pergunta uma terceira vez. Agora sim criou-se um problema onde antes não havia nenhum? O que aconteceu aqui? A pessoa estava cansada, ou pensativa, ou simplesmente precisando de silêncio para processar o próprio dia. Isso não tinha nada a ver com você, mas o seu medo transformou o silêncio dela em um julgamento sobre você, e você reagiu ao julgamento que você mesmo inventou e criou o conflito que tentava desesperadamente evitar. O tal diria outra coisa. Respira. Senta perto sem invadir, prepara um chá, coloca uma música suave, fica disponível sem exigir. Deixa o silêncio ser só silêncio. Deixa o outro ter o espaço que ele precisa para voltar por conta própria. E quando ele voltar, e ele vai voltar, aí a qualidade dessa reconexão vai ser completamente diferente, porque vai ser espontânea, vai ser real,
Não vai ser arrancada sob pressão. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos pensadores mais influentes da história, disse algo que poderia estar escrito no Tao Te Ching. Não exija que os acontecimentos sejam como você quer. Deseje que sejam como são, e sua vida fluirá com serenidade. Pensa em quanto sofrimento seria eliminado se levássemos isso a sério nos nossos relacionamentos. Não exija que o outro seja como você precisa que ele seja. Não exija que a relação evolua no ritmo que você quer. Não exija que o amor seja demonstrado do jeito que faz sentido para você. Isso não significa não ter limites, não significa aceitar qualquer coisa. Limites são saudáveis e necessários. Mas existe uma diferença entre um limite saudável, que diz o que você aceita ou não para si mesmo, e uma exigência que dita como o outro deve ser. A psicologia moderna chegou ao mesmo lugar por outro caminho. John Bowlby, quando desenvolveu a teoria do apego nos anos 50 e 60, não imaginava que estava descrevendo o Wu-Wei com linguagem científica. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A teoria do apego mostra que os relacionamentos mais saudáveis não são os mais intensos, são os que têm espaço. O que chamamos de apego seguro é, na prática, a capacidade de estar perto sem sufocar e estar longe sem entrar em pânico. É a confiança profunda de que o vínculo existe, mesmo quando não está sendo constantemente verificado, e essa confiança não vem do outro, vem de dentro, vem de uma relação saudável com a sua própria solitude, é com a sua própria presença, com a capacidade de estar bem consigo mesmo, independente do que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Tao, estoicismo e psicologia dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Amor saudável precisa de espaço, e espaço não é ausência, é confiança. Agora eu quero te convidar para algo prático. Fecha os olhos se puder. Se estiver dirigindo ou caminhando, só escuta. Pensa em um relacionamento onde você sente que está forçando. Pode ser uma parceria romântica, uma amizade que parece desequilibrada, uma relação com um familiar onde você sempre é o que cede, o que liga, o que mantém tudo de pé. Só precisa ser algo onde você sente aquela tensão familiar, aquele aperto. Inspira fundo pelo nariz, bem devagar. Deixa o ar entrar até o fundo do abdômen. E ao soltar o ar, diz em silêncio ou em voz baixa: eu te deixo fluir. Mais uma vez, inspira fundo. Eu te deixo fluir. E uma última vez, inspira profundo, devagar. Eu te deixo fluir. Agora fica um momento aqui. Percebe o que muda nos seus ombros, no seu peito, na sua mandíbula, no espaço entre as suas sobrancelhas. Isso que afrouxa é a tensão do controle. Isso que fica embaixo, mais leve, mais quieto, é o amor. Amor sem peso, amor que não precisa provar nada, amor que simplesmente é. Esse é o amor que o Tao descreve, e você acabou de sentir ele por 30 segundos. Vou te falar de algo que raramente aparece nessas conversas sobre relacionamentos, algo que as pessoas geralmente evitam porque é desconfortável demais. O papel que você escolhe em um relacionamento diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Se você é sempre o que dá mais, o que se sacrifica mais, o que faz mais esforço para manter o vínculo vivo, isso não é coincidência, não é azar. Não é porque você simplesmente atraiu pessoas que não valorizam o que você oferece, é um padrão, e padrões têm raízes. Para a maioria das pessoas, essa raiz está na infância, na primeira experiência de amor que você teve, com sua mãe, seu pai, seu cuidador principal. Nessa relação, você aprendeu o que amor significa, o que você precisa fazer para ser amado, o que acontece quando você não corresponde às expectativas. Se nessa relação primária o amor foi condicionado, se você aprendeu que precisa se comportar de certa forma, ser bom, ser útil, ser fácil, não dar trabalho, para merecer afeto,
Então você carregou esse aprendizado para todos os relacionamentos que vieram depois. Não porque você seja fraco ou esteja preso no passado, mas porque o cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões. Ele pega o que aprendeu e aplica em situações novas. É uma função de sobrevivência. Só que às vezes o que nos ajudou a sobreviver na infância é exatamente o que nos sabota na vida adulta. O tal não te pede que você resolva toda a sua história antes de conseguir amar de forma mais saudável. O tal te pede algo muito mais simples e muito mais profundo ao mesmo tempo. Te pede para observar, para notar quando você está agindo a partir do medo, para fazer uma pausa antes de reagir ao impulso de controlar. Não como uma tarefa, não como mais uma coisa para adicionar à sua lista de crescimento pessoal, mas como uma prática de presença, de atenção, de gentileza consigo mesmo. Tem um erro muito comum que eu preciso te avisar antes que você cometa. Não transforme o não forçar em mais uma forma de forçar. Isso parece óbvio quando você lê assim, mas acontece o tempo todo. A pessoa ouve sobre o way, sobre fluir, sobre soltar o controle, e aí cria uma nova meta. Preciso ser mais tranquilo, preciso ser menos ansioso, preciso parar de controlar. E passa a se vigiar constantemente, a se cobrar cada vez que sente o impulso de controlar, a se julgar quando recai nos velhos padrões. Isso é forçar o não forçar? É usar o tal como uma nova régua para se medir e se julgar. E é exatamente o oposto do que o tal ensina. O capítulo 48 diz algo que é quase um antídoto para esse erro. Na busca pelo saber, cada dia se acrescenta algo. Na prática do tal, cada dia se deixa algo para trás. O caminho não é acumular mais técnicas, mais práticas, mais ferramentas de autoconhecimento. Aí o caminho é ir soltando, ir deixando cair o que não serve mais. Inclusive a necessidade de fazer tudo certo. Você vai recair, você vai ter dias em que vai apertar de novo, em que vai perseguir, em que vai precisar de confirmação. E tudo bem. Isso não é fracasso. Isso é humano. E o que é humano merece compaixão, não julgamento. Zhuangzi, o filósofo taoísta que viveu no século IV a.C., conta a história de um homem que fugia da própria sombra. Toda vez que ele olhava para trás, lá estava ela, perseguindo, sempre junto. Ele corria mais rápido, a sombra corria junto. Ele tentava zigue-zaguear, a sombra fazia o mesmo. Ele entrou em pânico, a sombra entrou em pânico junto. Até que um velho à beira da estrada disse uma coisa simples: senta embaixo de uma árvore. O homem sentou. A sombra desapareceu. Não porque ele ficou mais forte. Não porque ele encontrou uma técnica melhor de fugir, mas porque parou de alimentar a perseguição. A necessidade de controlar o amor funciona exatamente assim. Você não vence ela lutando. Você não a supera com mais força de vontade, mais determinação, mais trabalho em si mesmo. Você para de alimentá-la. Você senta embaixo da árvore, você respira, e um dia, sem que você perceba exatamente quando, ela simplesmente não pesa mais. Quero falar sobre algo que raramente é dito nessas conversas. Algo que acho importante demais para deixar de fora. Tem uma diferença entre relacionamentos que merecem mais presença e relacionamentos que merecem ser deixados ir. Nem todo relacionamento que está em sofrimento está assim porque você está forçando. Às vezes o relacionamento está em sofrimento porque não é saudável, porque há um desequilíbrio estrutural, porque um dos lados não quer estar ali de verdade, e aprender a fluir, a soltar o controle, a amar sem agarrar, inclui também aprender a reconhecer quando é hora de soltar a relação em si, não como derrota, como sabedoria. O tal não promete que todas as relações vão sobreviver quando você para de forçar. Promete algo mais valioso, que as que sobreviverem serão verdadeiras. O que fica quando você para de segurar é o que é real.
O que vai embora quando você abre a mão é o que só estava ali pelo seu esforço, e por mais que essa verdade doa no momento, ela é libertadora, porque você para de investir energia e coração em vínculos que existem apenas porque você os sustenta sozinho, e começa a ter espaço, tempo, energia para os vínculos que se sustentam porque são reais. Agora eu quero te dar algo prático para levar para essa semana. Não é um exercício complicado, não precisa de caderno, de meditação de 1 hora, de nada especial. É só uma mudança de postura em uma conversa. Essa semana escolhe uma conversa com alguém que você ama, pode ser qualquer uma, e durante essa conversa pratica apenas uma coisa. Não tenta resolver nada. Não dá conselho se não foi pedido, não corrige, não redireciona, não busca a confirmação de que você é amado ou valorizado. Só escuta, só está presente, só existe ali, disponível, sem agenda. Você vai sentir desconforto, especialmente se o seu padrão é o do doador, do guardião ou do ansioso. Você vai sentir aquela vontade de fazer algo, de dizer algo útil, de intervir. Deixa esse desconforto estar ali, não precisa fazer nada com ele, só observa. E no final da conversa, percebe como o outro se sentiu, percebe como você se sentiu. Provavelmente vai notar algo diferente na qualidade da conexão, uma leveza que não estava lá antes. Isso é Wu-Wei em prática, não é passividade, é a presença mais ativa e mais amorosa que existe. Lembra da frase que eu te contei no começo? Você cansa a gente. Aquele relacionamento não terminou por falta de amor, pelo contrário, havia amor demais no sentido errado da palavra. Havia tanto esforço, tanta dedicação, tanta presença que se tornava ausência de espaço. Terminou porque o amor que eu oferecia vinha carregado de expectativa, de medo, de um esforço constante que sufocava exatamente o que tentava proteger. Demorei para entender, demorei mais ainda para aceitar. Passei um bom tempo me perguntando o que havia de errado comigo. Por que amar tão intensamente resultava em afastar as pessoas? Até que entendi que o problema não era a intensidade, era a direção. Eu amava em direção ao meu próprio medo, não em direção ao outro. E no dia em que parei de tentar segurar, senti algo que não esperava. Alívio, não de ter perdido, não de estar sozinho, mas de ter parado de nadar contra a correnteza, de ter parado de usar toda a minha energia tentando controlar o que não podia ser controlado. Quando você abre a mão, descobre que o amor nunca foi embora, ele só estava esperando espaço para respirar. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma imagem. Imagina 2 mãos segurando uma borboleta. Se você fecha as mãos com força, tentando ter certeza de que ela não vai embora, você mata ela. Se você abre as mãos completamente, talvez ela voe, talvez não volte. Mas se você mantém as mãos abertas, nem fechadas, nem jogando fora, simplesmente abertas e disponíveis, aí a borboleta escolhe ficar. Não porque não tem escolha, mas porque ali é um lugar seguro para estar. Esse é o amor que o Tao descreve. Mãos abertas, coração disponível, sem garantias, sem controle, sem peso. E, paradoxalmente, é esse o amor que as pessoas escolhem, sempre. Se algo do que você ouviu hoje fez sentido para você, se ressoou em alguma parte que você não esperava, me conta nos comentários. Qual relacionamento começou a fluir quando você parou de forçar? Qual padrão você reconheceu em si mesmo hoje? Guardião, doador, ansioso? Essas histórias importam, não só para mim, mas para quem está ouvindo e ainda não encontrou as palavras para o que sente. Se esse é o seu primeiro contato com esse canal, fica por aqui. A gente não fala do tal como uma filosofia distante, como um conceito bonito para citar em conversa. A gente traz o tal para o cotidiano, para as conversas difíceis, para os silêncios incômodos, para as relações que doem e para as que constroem. Até o próximo episódio.